Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Home Sale. E hoje a gente vai abordar um tema que é pouco falado, um tema que eu sofri muito para descobrir informações, que é sobre portabilidade de financiamento imobiliário. Bom, antes de tudo, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comente, que a gente vai tentando responder as perguntas e os comentários aos poucos, tá ok? Bom, existe uma lei do Banco Central que permite que o indivíduo, né, a pessoa que está lá endividada, que no caso é a nossa situação, porque quem tem financiamento está endividado, porque aquele objeto, por exemplo, um carro, uma moto ou uma casa financiada, essa casa não é sua, essa casa na verdade pertence ao banco. Então, o Banco Central ele permite que você possa pegar essa sua dívida, esse seu financiamento e levar para outra instituição financeira se ela tiver interesse de adquirir essa sua dívida. E a portabilidade do financiamento imobiliário já é prevista em lei, isso já acontece, só que isso não é muito divulgado. A gente vai ver aqui que existe algumas situações que acabam dificultando esse processo. Bom, eu conheço pessoas no meu trabalho que conseguem fazer portabilidade de dívidas muito fáceis para outros bancos. Mas essas dívidas, elas são, por exemplo, um financiamento consignado, um empréstimo, financiamento de carro também, acho que é mais fácil, pelo que o pessoal comenta. Mas o financiamento, a portabilidade da dívida, né, do financiamento imobiliário já é mais difícil. Bom, vou falar aqui primeiro qual era a condição inicial do meu financiamento imobiliário. A gente adquiriu um imóvel no valor de R$200 mil. Esse valor que a gente financiou foi de R$126 mil. O restante do valor a gente conseguiu dar de entrada, a gente já vinha juntando dinheiro para isso. Quando a gente financiou em 2017, se eu não me engano, foi 2017, exatamente. Em 2017, a Caixa ela colocou um prazo para a gente de 420 meses para diluir mais o valor da prestação. Eles colocaram uma taxa de juros efetiva de 11%, os juros estavam altíssimos naquele tempo. E a nossa primeira prestação ficou no valor de R$ 1.468,31. E o nosso sistema de financiamento era amortização saque. Esse valor ele vinha reduzindo. Com esses dados, a gente, analisando o contrato, a gente quando assinou o contrato, a gente era muito leigo, não tinha muita informação. E colocando seguro e taxa de administração, lembrando que essas condições com a Caixa, eu não sou correntista, não tinha condição nenhuma, era conhecida como taxa balcão. O meu custo efetivo total ficou de 12,35%. Bom, hoje a minha parcela, hoje em 2020, a minha parcela está de número 384 e ela está aproximadamente em R$ 1.390. Então, como essa informação de portabilidade começou a correr na internet, então a gente teve a invenção de migrar. Ou seja, vou pegar essa dívida muito cara e vou levar para um banco e deixar essa dívida mais barata. Lembrando que vai continuar sendo dívida. E aí começou a nossa jornada. Bom, primeira coisa, a gente pega todo o nosso contrato, pega a documentação da casa, IPTU, deixar tudo em dia, não tem que ter nenhum débito em relação à prefeitura e ao banco que você está pagando o seu financiamento. E você começa a bater na porta dos bancos. E foi justamente aí que a gente começou a nossa labuta. Inicialmente, a gente tentou fazer uma renegociação com a Caixa, ok? Eu fiz uma primeira tentativa na página do Facebook e Twitter e central telefônica oficial da Caixa. E a informação que eles deram é que eles não poderiam alterar os juros, porque isso já foi contratado lá atrás e eles não podiam mexer nisso.
Eles só podiam alterar, de repente, se houvesse necessidade, se eu tivesse um contato pessoal na agência. Então, pelos canais de online, eu não consegui. Por que eu tentei? Porque eu li muita gente falando assim, eu liguei no banco e eles reduziram a minha prestação, eles reduziram a minha taxa. Porque a taxa Selic, quando a gente negociou, ela estava próxima de 12%. Eu acho que era isso, 12% ou 14%. Era uma taxa alta, muito alta, por isso que os nossos juros foram muito altos. Hoje, a taxa Selic está próxima de 4%. Ou seja, eles poderiam renegociar isso, mudar a nossa taxa, diminuir o nosso custo efetivo total. Mas pelas centrais à distância, né, como Telefônica, Twitter, Facebook, enfim, a gente não teve retorno. Então, a primeira tentativa, tomamos um não. A segunda tentativa, a gente foi fazer um contato direto lá na agência. Quando eu fui fazer um contato direto na agência, a menina falou assim, não, você não precisa de senha, vai lá conversar direto com o gerente, você já tem contato com a gente. Quando eu fui falar com a gerente, todo mundo é gerente, todo mundo que te atende lá, todo mundo que tem mesinha é gerente. Então, quando a gente tentou fazer esse contato com a gerente, ela falou assim, não, você está enganado. Você só pode reduzir a taxa se você fizer a portabilidade. Aí o outro banco ele vai pedir uma proposta, vai solicitar a sua planilha de evolução e a gente vai tentar negociar só dessa forma. Tirando isso, a gente não consegue reduzir. Por que eu estou falando isso? Porque eu também já li que pessoas foram na agência, pediram e eles conseguiram. Lembrando, gente, que cada agência é uma agência, cada gerente é um gerente, cada um vê o seu lado de forma diferente. Então, naquele dia eu já vi que não ia ser fácil. Então, aproveitei e solicitei a planilha de evolução. Falei assim, então tá, eu quero a minha planilha de evolução. Ela falou assim, não, então quem tem que pedir isso é o banco, mas você não fez começou o processo de portabilidade ainda. Eu falei assim, não, vai ser direito meu. Eu li e me informei no Banco Central. Ou você me dá essa planilha, ou depois eu vou solicitar via Banco Central. Ela rapidinho lá, então me dá a sua identidade. Levou minha identidade e voltou com a planilha. Não voltou muito feliz e me entregou a planilha. Então, depois dessas duas iniciativas, eu comecei a bater nos bancos privados. Não fui no Banco do Brasil, porque eu sou correntista do Banco do Brasil. Só conversei com o meu gerente e ele já falou que pela simulação que ele fez lá ia ficar mais caro que o da Caixa. Acreditem, gente, é um absurdo. E eu já não queria levar para o banco público. Eu já queria me desvincular. Eu tenho conhecidos que financiaram o mesmo imóvel que o meu aqui na região, de bancos privados. E o atendimento é totalmente diferente. Porque ele, por telefone, ou por e-mail, ou via WhatsApp, ele pede, quer a planilha, eles enviam, olha, quero amortizar tanto. Eles vão lá e emitem o boleto para amortizar no saldo do devedor. A questão é que na Caixa é muito burocrático. É fila, é senha, é um atendimento que não é personalizado, eles estão te ignorando se você quer diminuir sua dívida, se você paga bem. Por exemplo, eu sou um bom pagador, eu não atraso uma parcela, mas isso não é levado em consideração, diferente de outros bancos. Enfim, então eu comecei a minha jornada batendo no Itaú, no Bradesco, Santander e no Banco Inter, foi contato tudo online, já que é um banco digital. O Itaú, ele não está recebendo portabilidade de financiamento imobiliário. Eu não sei porquê, de repente isso não é uma vertente do banco, eles acham que isso não é lucro, enfim, eles não estão priorizando isso. Então quando você vai lá, eles vêm com uma conversa, não, você tem que ligar lá na central, isso é visto por eles têm que ter interesse, enfim. Você liga e eles falam que eles ainda não têm sistema para fazer essa portabilidade. Foi isso que eu acabei de falar, né? O Banco Itaú não tem um sistema para portabilidade de financiamento imobiliário. Isso eu fiz contato telefônico e na agência. O outro banco foi o Santander. Pelo Santander eu consegui fazer uma simulação realizada online
E quando você recebe a simulação, eles te encaminham para a agência. E aí eu fui na agência. E eu não sou correntista Santander, e eles falaram, olha, a gente só pode seguir essa simulação se você for um cliente correntista Van Gogh. Eu falei, já começou estranho, porque para ser correntista Van Gogh, a taxa mensal de manutenção é próxima de R$65. Qual que era a proposta que veio na simulação? A taxa de juros efetiva, que era a minha, de 11 e poucos por cento, caiu para 7,99%. O custo efetivo total de 12 vai para 9,18%. O meu prazo de 420 vai para 360 meses. Mas eles cobram uma taxa para o engenheiro ir lá avaliar o imóvel. Você tem que pagar isso inicialmente, que é R$3.100, e assumir os custos com a documentação em cartório. Os custos com a documentação em cartório, uma vez que você já tem o imóvel financiado, não é tão caro, é diferente do primeiro financiamento, porque o primeiro financiamento você paga toda aquela papelada mais o TBI, isso deixa o processo muito caro. Tá? Então aqui já tinha uma resistência, porque eu teria que pagar R$3.100 para avaliar o imóvel, e não necessariamente eu poderia seguir com o Banco Santander. Por quê? Qual que foi a simulação do Banco Santander? Na simulação é tudo perfeito, né? A mensalidade inicial ia para R$1.081, ou seja, eu ia sair de R$1.390 para R$1.081. Eu ia pagar uma taxa aí de R$65, que eu tenho que ser Van Gogh para manter essas condições. Mas eu ia ter os custos com cartório e o custo por avaliação. A taxa de juros efetiva está muito atraente, de 7,99%. O grande problema é que isso foi na simulação. Quando você começa a mandar seu contra-cheque, eles começam a fazer uma avaliação, essa taxa de juros ela muda, porque você não se enquadra no perfil da taxa de juros mais reduzida. Esse foi o meu caso, porque isso aconteceu comigo na Caixa. A gente começou a simulação com uma coisa, e quando foi fechar negócio, foi outra. E a gente brigando com o gerente, não, mas a gente na simulação, ele, não, mas a sua faixa de renda não se enquadra. Então, assim, se você quiser seguir, siga. Mas o que está na simulação não vai garantir que é o que está no final. Então, eu já vi que ali eu teria problemas com o Santander. E a maior barreira, o meu gargalo, a minha barreira inicial, era a taxa de avaliação, que é R$3.100 assim de cara. Que, por exemplo, poderia ser R$3.100 que eu poderia amortizar no meu saldo devedor. Então, fui para outro banco, fui no Bradesco. No Bradesco, eles não fazem simulação online. Você precisa ir na agência. E eles só vão fazer se você for cliente. Ah, não, você tem que ser cliente correntista. Você já é cliente correntista? E para fazer portabilidade, tem que ser cliente correntista especial. E aí eu fui e falei, né? Olha o que eu joguei lá. Eu disse, não, mas eu liguei no Banco Central e eles falaram que vocês fazem sim. E se vocês não fizerem, era para me ligar. Aí lá, então deixa eu ver aqui. Aí lá o sistema liberou. É impressionante, quando você fala de Banco Central, né, de Bacen, eles automaticamente mudam a oratória deles. É notório, o semblante deles muda, porque eles sabem que você que eles sabem que não estão lidando com pessoas leigas. Então, a proposta de simulação do Bradesco era boa também. Taxa de juros 7,30, custo efetivo total 8,63. O prazo, os bancos privados não trabalham com prazos grandes, 420 meses. Então, tudo era reduzido para 360 meses. Eu ia economizar, porque ia diminuir o meu tempo de pagamento. A tarifa de avaliação do engenheiro era R$3.100, é cara também, parece que eles padronizaram. Tinha os custos com a documentação em cartório, eu não sei esses valores, porque isso varia muito, de prefeitura por prefeitura, e eu também nem fui atrás. E o valor da mensalidade para você ser correntista especial é de R$53. Então, semelhante ao Santander, a taxa de juros efetiva
Tava boa também, mas isso na simulação. A minha primeira mensalidade ia reduzir muito bem, apesar de ter que pagar uma taxa da conta corrente, da manutenção. Mas isso era tudo valor simulado. Então, o terceiro banco que eu entrei em contato, que na verdade, eu não estou fazendo propaganda do Banco Inter não, tá? Já vou até adiantar, eu fiquei com o Banco Inter. Mas qual que era a questão do Banco Inter? Porque eu vi muitos vídeos de pessoas que conseguiram com o Banco Inter sem essas barreiras burocráticas. Então, por exemplo, o Banco Inter, eu consegui fazer a simulação online e eles não cobram avaliação, eles assumem, o engenheiro vem aqui e faz a avaliação. Eu já sou correntista do Banco Inter, eu já tenho conta, ou seja, eu não pago taxa nenhuma. E o melhor, os custos com a documentação do cartório é o banco que assume tudo. Ou seja, o meu trabalho era só informar a documentação e ir lá e assinar o contrato, porque todos os gastos eles que iam fazer. Então, a taxa de juros efetiva na simulação foi 7,70. O custo efetivo total era de 9,30. O prazo ia reduzir de 420 para 360 meses. Eles não cobram taxa de avaliação e os custos do cartório eles que assumem também. Isso é o valor simulado. Eu achei ótimo, maravilhoso, porque a minha prestação ela ia ficar em 1.122, se eu não me engano, próximo do que ia ficar os outros bancos, já que eu também teria que assumir o custo de manutenção da conta corrente. Mas quando eu comecei a mandar a documentação, e aí a gerente, a responsável lá, falou assim, olha, eu vou mandar agora para avaliação real, porque aquilo que a gente fez foi uma simulação. Quando ela voltou com o contato, a taxa de juros já tinha mudado, já não era 7,7, era 8,5. E o custo efetivo total aumentou para 9,95. Então, minha primeira mensalidade iria ficar no valor de R$ 1.219,78. Então, eu pensei, eu sentei, analisei cada proposta e falei, bom, o dinheiro que eu ia ter que bancar com cartório e com avaliação de imóvel, eu já não vou ter esse gasto. Eu já vou deixar ele separado para assim que eu mudar para o Banco Inter, amortizar já no saldo devedor. Então eu segui com o Banco Inter. E aí começou o nosso processo. Eu achei um processo assim, bem dinâmico, porque era tudo online, eu escaneava, enviava, não tinha problema nenhum. Então hoje a gente fez a portabilidade, a gente saiu de um custo efetivo total da Caixa de 12,35% para 9,95%. Se você for estudar sobre portabilidade de financiamento imobiliário, eles falam que se o seu custo efetivo total reduzir 0,5% já vale muito a pena. As minhas parcelas de 420 foram para 360 meses, eu estava na parcela 384, agora eu já estou na parcela 360, está uma parcela mais barata em relação à Caixa. Eu falo aqui que eu não tive custo nenhum e a economia que eu tive, se eu for pagar o financiamento de forma correta, né, até o final, foi uma economia de R$ 33.195,84. Então, essa foi a minha experiência de fazer portabilidade, financiamento imobiliário. Eu achei muita resistência ainda nos sistemas bancários. Por exemplo, essa taxa de avaliação do imóvel é um absurdo, porque você paga a avaliação, você paga um engenheiro. O engenheiro vem, faz a avaliação. E aí, quando o engenheiro faz a avaliação do imóvel, aí é quando eles vão subir esses dados para fazer realmente a simulação real do seu financiamento. Então, por exemplo, eles no primeiro contato, eles acreditam em você. Ah, minha casa vale 200 mil. Ah, ok, 200 mil, então é tanto. Olha, você vai ficar com a taxa de juros mais reduzida, 7,7%.
Ah, gostei. Olha, a mensalidade vai ser essa aqui. Quando o engenheiro vem e faz a avaliação, o engenheiro vai falar para o banco, olha, a casa deles, eles falaram que é 200 mil, mas não é 200 mil não. Ou seja, pode ser mais, pode ser menos. Isso altera a simulação. Então aí eles vão e entram em contato de novo. Olha, a gente viu que sua casa está valendo mais. Então, com os dados que você me informou da sua renda, você não se enquadra naquela taxa de 7,7%. Agora a sua taxa foi para 9%. Ou seja, você já pagou a avaliação do banco de R$ 3.100 e você meio que fica forçado a aceitar aquela condição. Então eu acho que isso faltou muita transparência. Nem todo mundo do banco sabe informar sobre portabilidade de financiamento imobiliário. Isso ainda está muito obscuro. Mas enfim, esse vídeo ficou um pouco longo. Acredito que esse vídeo vai ajudar você a abrir a sua mente. Pega a sua documentação, vá nos bancos, bata de porta em porta. Fala que você ligou no Banco Central, se informou e os bancos têm que fazer essa simulação, essa proposta para vocês. Enfim. E uma outra coisa que eu não falei. Quando eu iniciei o processo com o Banco Inter, que eu fiz? Eu peguei a simulação real e levei de novo na Caixa. Eles me atenderam, falaram, não, a gente vai ter uma proposta boa para você sim, não precisa fazer portabilidade não, isso é com outro gerente. A gente tem a menor taxa de juros do mercado, a gente vai entrar em contato com você para fazer a portabilidade. E aí, eu estou esperando até hoje o banco entrar em contato comigo com uma proposta melhor que a do Banco Inter. Lembrando que quando você assina lá que você quer fazer a portabilidade, o banco que vai assumir sua dívida, ele entra em contato com a Caixa, que no caso era o meu banco do financiamento. E aí a Caixa desesperadamente entra em contato com você e fala assim, olha, a gente recebeu uma proposta de portabilidade aqui pelo banco tal, e a gente quer cobrir essa proposta. E aí eu perguntei, mas qual oferta que vocês querem oferecer? Ela falou assim, aqui eles estão oferecendo, só que você não vai ter custo nenhum. Aí eu falei assim, não, então eu quero seguir, porque com eles eu também já não estou tendo custo. Isso pode acontecer com vocês, tá ok? Se vocês forem para outro banco. Eles vão oferecer a mesma proposta. Eu falei assim, vocês não têm uma proposta melhor, com taxa de juros mais reduzidas? Ela falou assim, não, a gente não tem. A gente só pode oferecer a mesma proposta. Eu falei assim, não. Se é por isso, então eu continuo com eles lá. E não estou arrependido. Eu já fiz a migração, o meu contrato já está no novo banco. E eu, por e-mail, já solicito, eu gostaria de amortizar tanto. Eles emitem um boleto para fazer o pagamento. Já solicitei planilha de evolução da dívida, eles enviam tudo por e-mail. Então, assim, é bem diferente. Eu indico, se você tiver condições melhores, eu indico. Saia da Caixa. É um banco que é muito ruim. Sim, tem as melhores condições por questão de ser um banco público e tem mais parcerias, tem mais liberdade em relação às taxas que o governo oferece. Mas é um banco muito burocrático e eles não estão nem aí pra gente. Eu falo isso porque eu comentei. Eu nunca atrasei, eu nunca falhei com eles, mas você não tem, isso não quer dizer nada. De repente, se eu tivesse dívidas, o atendimento poderia até ser melhor, tá ok? Um abraço para vocês, sucesso se vocês forem iniciar essa jornada de vocês de portabilidade. E qualquer dúvida, comenta aqui que a gente vai tentar responder as perguntas aos poucos, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.